Esse meu software atualmente ele tem mais de 200 usuários pagantes todo mês e tem mais de 1000 usuários free. E agora vai uma pergunta para ti. Você acha mesmo que esse mesmo usuário que comprou, ele teria comprado se o meu front-end estivesse ruim? E como você tá vendo na minha tela aqui agora, os front-ends dos meus softwares com o Vibe Code não são ruins, mas eu não acho. Até mesmo front-ends como esse aqui para sites, para eu vender infoprodutos para experts meus, para infoprodutos meus até. E todo esse front-end feito com o Gemini, feito com o Cloud Code. Nesse vídeo aqui eu quero te ensinar do zero até o avançado como fazer front-ends como esse que você está vendo na sua tela agora. E só para eu poder te comprovar que o Gemini realmente faz efeitos muito bons, eu estou te mostrando agora na minha tela alguns efeitos que eu estou fazendo para uma nova página de vendas da minha software house que eu vou implementar nela. E é um efeito muito bonito com strokes dessa maneira aqui, com esses círculos aqui rodando de tecnologias, com esse efeito aqui que ele vai aparecendo de vez em quando, esse efeito de segurança, o efeito aqui desses cardzinhos passando aqui de ecossistema unificado. E para fazer o efeito eu utilizo o Gemini e para implementar ele na minha página de vendas eu utilizo o Cloud. Então simbora pro tutorial. E de primeira via a gente vai aprender a fazer os efeitos com o Gemini. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é abrir um novo chat com o Gemini, vamos fechar essa sidebar e dentro do Gemini tem uma certa tool, uma certa ferramenta que possibilita a gente promptar para ele e ele devolver esse prompt, toda essa nossa ideia em formato de código, em formato de algum botão, em formato de algum efeito, animação. Então se eu por exemplo vir aqui e pedir algum botão para ele fazer, ele consegue fazer. Então a primeira coisa que a gente vai fazer para validar isso é a gente pedir um botão para ele. Então já vamos começar. Eu quero que você faça um botão na cor azul. Quero que esse botão esteja escrito nele Davi Xavier em uma fonte de texto um pouco menos bold e também quero que no botão tenha um efeito de waves. Para quem não sabe o que é esse efeito de waves, é um efeito que vai passando no botão que eu acho muito bonito, então quero que ele faça para mim um efeito de waves e que não seja tão forte para não roubar o contraste do botão. Vamos enviar para ele e vamos ativar aqui a nossa tool que eu vou falar para vocês aqui agora, que é a tool do Canvas. Então no Canvas permite a gente mandar alguma ideia para ele reproduzir isso em código, uma ideia bem mais formada em animação. Então vamos ativar aqui o modo Pro para a gente ter uma melhor performance e vamos enviar para ele e esperar a resposta dele. E a gente já consegue ver que ele começou a construir e já terminou na verdade. Então ele fez aqui o nosso botão, ele fez um efeito um pouco diferente do que eu queria, mas eu achei que não ficou ruim. Então dá até pra gente utilizar esse efeito. Ele colocou a fonte Inter, pelo que a gente viu. Vamos até ver aqui no código aqui, ó. Ele colocou a fonte Inter e até para falar para vocês que quando ele reproduz o nosso efeito, a gente consegue pegar o código e reproduzir ele. Então é bem fácil mesmo, um tutorial bem rápido para vocês. E assim, eu poderia facilmente pegar esse código e implementar na minha página, que é o que a gente pode fazer agora. Mas eu quero deixar esse botão um pouco mais bonito, então vamos aplicar algumas lógicas aqui para ele. Eu quero que você aplique a lógica do design system de neobrutalismo nesse botão. Então, para quem não sabe o que é neobrutalismo, é um estilo de botão um pouco mais bonito, um estilo de botão que tem profundidade, um estilo de botão que a gente coloca o mouse e ele aparece meio que uma ondazinha embaixo, vocês vão ver. É tanto que até no tema branco aqui do meu software ele tem esse neobrutalismo, que é esse efeito de profundidade aqui no botão. E vamos ver se o Gemini vai reproduzir de primeiro ou a gente vai ter que ficar algum tempo promptando para ele reproduzir isso. De neobrutalismo nesse botão com a profundidade que o neobrutalismo proporciona para o botão. Vamos enviar para ele e vamos esperar o resultado. Ó, então já dá pra ver que ele aplicou essa lógica de neobrutalismo, mas dá pra ver também que na minha página em si o neobrutalismo ele só tá invertido. Então em si o neobrutalismo é assim, só que o meu ficou só um pouco invertido, porque eu gostei mais daquela maneira. E assim dá pra ver que a gente tem esse efeito de clique aqui que eu acho muito legal, que o próprio Gemini tem todo esse conhecimento da web, que ele vai pesquisando design systems e a gente pode atribuir nos nossos efeitos. Por exemplo, no meu próprio software tem muitos efeitos aqui de neobrutalismo dentro do app. Então eu utilizo muito, eu uso e abuso desse design system, eu gosto muito de utilizar ele, por isso que eu quis trazer nesse vídeo também. E para você fazer os efeitos, você pode utilizar somente a sua criatividade e prompting. Então se você ver, eu sou absurdamente específico com o meu Gemini. Então eu quero dessa cor, eu quero dessa fonte, eu quero nessa grossura, eu quero dessa maneira, eu quero com esse design system. Então você tem que ser absurdamente específico com o seu Gemini. E a especificidade me levou a resultados como esse. Então eu utilizei da minha criatividade para colocar dois pombos literalmente conversando
conversando em uma mesa e trazer contexto disso para o meu software. Então ele meio que ele encara outro prompt e fala assim: calma aí, vou trazer a cópia da página, quero que você use todos os seus conhecimentos de mais de 100 copywriters para melhorá-la. Isso se atribui a uma feature do meu software. Então, criatividade, eu consegui reproduzir isso com o Gemini. E agora você pode estar se perguntando onde que o Cloud Code entra nessa conversa. O Cloud Code a gente vai utilizar para reproduzir o efeito. Então, para a gente colocar isso dentro da nossa página. Para quem não sabe, toda inteligência artificial tem um modelo de reprodução de código. Todas. Só que todas não são do mesmo nível. Tem IA que é ruim, tem IA que é boa. E o Cloud é absurdamente bom para você reproduzir código. Agora, o Gemini, que a gente poderia utilizar o Gemini CLI para colocar lá, o Gemini CLI, ele não reproduz também. Então é muito melhor a gente fazer no Gemini na web o efeito e reproduzir com o Cloud Code, que ele é muito bom para isso. Então, de exemplo, eu vou utilizar a página da minha software house que eu estou fazendo aqui e reproduzir um efeito dentro dela. Então vamos abrir aqui o nosso servidor dando npm run dev e vamos ver onde que a gente pode atribuir algum efeito. E assim, essa página é um repositório clonado na minha página principal do meu software, só que utilizado para outro fim. Então a página está ficando dessa maneira aqui. Os efeitos eu fiz com o Gemini, ainda está um pouco bugado porque eu comecei a fazer ela praticamente agora mesmo. Então se você vê dentro do meu Gemini, são efeitos tipo meia hora atrás, uma hora atrás que eu comecei a fazer, e aqui dentro um formulário. Então eu tô pensando em atribuir algum botão novo dentro dessa página. Eu quero ver mesmo se aquele botão que a gente fez agora, a gente consegue reproduzir ele dentro da minha página. Então vamos vir aqui dentro do nosso Gemini, vamos copiar o nosso código, vamos dar um Ctrl A, Ctrl C e vamos entrar aqui e vamos falar para o nosso Cloud. Cloud, eu quero mudar o design do botão ver funcionalidades. Até escrevi um pouco errado, mas ele vai entender. Ele consegue entender isso. Eu quero colocar esse design aqui e a gente vai só colar o código e vamos esperar ele reproduzir. Você pode até colocar no documento para ele lembrar depois ele ter contexto, mas eu não curto muito. E ele já pediu aqui para fazer a alteração para a gente. Vamos aceitar e vamos ver se na página tá tudo ok. Ó, ele está reproduzindo aqui. E vamos esperar. Vamos ver se realmente vai ficar do jeito que a gente quer. Ó, ele já pediu para anexar aqui o efeito e vamos ver se já foi. E já foi o efeito aqui dentro da nossa página aqui de vendas aqui do meu software, do meu software house, no caso. Ele já reproduziu em ver funcionalidades. Esse efeito de press button, a gente chama esse efeito de press. Então esse press button aqui ele já está funcionando de acordo com o efeito do neobrutalismo também. Então o Gemini mandou muito nesse efeito aqui. Eu facilmente utilizaria dentro dessa plataforma, só que na Amazon System. Então eu coloquei aqui para vocês verem como é fácil fazer os efeitos e como é fácil implementar os efeitos na prática. E assim, como você viu que é fácil a minha linguagem para se comunicar com o Gemini, como é fácil a minha linguagem para se comunicar com o Cloud para ele reproduzir efeito. Então assim, se inscreve no canal, curte aqui, comenta para ter um alcance melhor nesse canal, que é novo, inclusive, que a gente está começando a falar muito sobre inteligência artificial, que eu venho utilizando há muito tempo, para crescer os meus próprios negócios, para conseguir crescer o meu próprio software, que é um software para donos de software também. Então a gente está abrangendo outros níveis em pouquíssimo tempo de lançamento, quase 4 meses de lançamento do meu software, já tem praticamente 200 usuários ativos todo mês e crescendo todo santo dia. Então nesse canal aqui eu vou mostrar realmente o real skin the game desse mercado, que tem software, que tá escalando software, que pô, tem prejuízo, que tá mostrando a realidade de ter um software. Então assim, se inscreve nesse canal, curte, comenta e simbora crescer ele. Eu vou deixar aqui os prompts que eu utilizei nesse vídeo na descrição desse vídeo. Vou deixar meu Instagram também, que eu venho fazendo build em public de todos os softwares que eu venho fazendo. Então assim, eu quero crescer esse canal de forma exponencial esse ano, para mostrar para o mundo realmente como utilizar a inteligência artificial para fazer um software que vende, realmente crescer uma empresa com inteligência artificial. Então é isso e tamo junto, é só o começo.